Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá para todo mundo que está entrando aí. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta. A essa altura, você já sabe, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um intenso, violento, virulento e cheio de guilhotinas passado pela frente. Espero que tenha, inclusive, a gente vai falar disso aqui hoje. E toda semana estou aqui com vocês no Provocação Histórica para narrar um pouco os demônios do passado brasileiro e mundial e tentar expurgá-los, porque vocês sabem, esse passado que não cessa de passar é a própria, digamos assim, mola da história. Aleluia. Vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra crítica da história. Porque, senhoras e senhores, vocês sabem, o Provocação Histórica traz os debates que interessam aqui, não só a respeito da história do Brasil, que tem esse intenso, violento e virulento passado pela frente, mas também da história mundial. E muitos de vocês foram estudantes nas mais variadas etapas dos estudos que a gente tem nessa vida, nas nossas sociedades, e todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez na vida da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, dos revolucionários, dos jacobinos, da guilhotina, enfim, dessa revolução que muda a história a ponto da história, a partir de 1789, se tornar a própria história contemporânea, que vem até os dias de hoje, né? Marca a ruptura de um tempo histórico e promove outros tantos tempos históricos que a gente vai debater aqui hoje, porque temos a presença ilustre de um historiador especialista em história moderna e, portanto, também em revoluções e Revolução Francesa, em era das revoluções. Ele que foi estudante do Departamento de História da USP, da FEFELESH, que depois foi para outras paragens, mas hoje é professor do Departamento de História da USP, professor de História Moderna, especialista em Revolução Francesa, mas também um divulgador científico da história com seu História Pirata. Tenho a alegria de receber aqui, finalmente, Daniel Gomes de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao Provocação. Ô, Lindener. Pô, é um prazer enorme estar aqui, eu adoro esse programa, já assisti muitas vezes e há muito tempo já. Que beleza. E que bom que finalmente a gente conseguiu, né, combinar, a gente estava há um tempo aí conversando, que dia que a gente conseguiria, etc, desmarcamos, marcamos. Enfim, satisfação muito grande poder estar aqui, conversar com você, divulgar um pouquinho do meu trabalho lá sobre a Revolução Francesa. Vamos nessa, a alegria é nossa aqui, ó. Há tempo, a gente aqui não se cruzou lá na FEFELESH, né, porque você é mais jovem, de 2007, né? Mas estava dizendo aqui para ele nos bastidores que daí, sei lá, durante 10 anos dando história contemporânea. E, evidentemente, que um dos meus temas preferidos para a história contemporânea sempre foi a Revolução Francesa, né? Então vamos lá, né? No fim das contas, para o nosso grande público que vai além da história, por que a história da Revolução Francesa é tão impressionante? Por que ela gesta um Napoleão da vida? Por que ela não é essa revolução toda se não se considerar a radicalidade jacobina que ceifa as cabeças na guilhotina, não só do rei, mas de zilhares de pessoas? E aí, vamos lá, né? Revolução Francesa. Revolução Francesa, né? É isso aí, é um dos temas mais clássicos da história e é certamente um dos temas mais estudados em toda a historiografia. E é importante dizer que a Revolução Francesa ela foi sentida como ruptura, ela foi sentida como um grande acontecimento já no seu próprio decorrer, já durante o seu curso. Então, eu sempre cito nas minhas aulas o Chateaubriand. Chateaubriand, para quem não conhece, talvez tenha sido o primeiro a usar o termo conservadorismo. E justamente ele usa esse termo olhando para a Revolução Francesa. E o Chateaubriand, ele começou a escrever uma história da Revolução Francesa durante a Revolução Francesa. E ele desistiu. Ali. E ele desistiu. E quando ele escreve do porquê que ele desistiu, ele fala o seguinte: eu desisti porque os acontecimentos que eu escrevia de dia eram ultrapassados pelos fatos da noite. Sensacional. Quer dizer, havia ali uma consciência de transformação, havia ali uma consciência de ruptura, consciência que depois o Tocqueville vai criticar, que pode ser uma má consciência, pode ser também um auto-engano, isso a gente pode conversar depois, mas ela foi sentida dessa maneira na sua própria época. E, bom, meus alunos questionam, e com toda razão, tem que questionar mesmo. Esse é o papel de estudantes, de pesquisadores. Questiona a importância de estudar a Revolução Francesa, sendo que estamos no Brasil, tá? Sendo que é um tema aparentemente europeu, eu defendo que não é um tema simplesmente puramente europeu, enfim. Eurocêntrico e francês demais, Eurocêntrico olha só, e francês demais, imperialistas aí, a gente tem que estudar isso mesmo. E eu sempre começo, é a primeira frase do meu livro, eu digo assim: é difícil exagerar
a importância da Revolução Francesa. Gostemos ou não, queiramos ou não, eu falo para eles assim, ó, independente da sua opinião, é um assunto de primeira importância. Quantos países do mundo não usam as suas bandeiras tricolores? É uma coisa que vem da Revolução Francesa. Os símbolos todos que ela engendra? Todos os símbolos que ela engendra. Se a gente pensar, o sistema métrico vem de uma ideia universalista, racionalizante da Revolução Francesa. Se a gente pensar as nossas constituições, com todas as críticas que podemos e devemos fazer aos limites do que a Revolução Francesa de fato alcança, todos os nossos direitos, constituições, eles têm alguma relação com a Revolução Francesa. Né? E aí, a gente gosta, no meu livro eu cito um exemplo de um homem negro escravizado na Martinica, que era uma colônia francesa, que leu e proclamou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E, devido a isso, ele foi chicoteado. Caramba. Quer dizer, ideais da Revolução são apropriados, lidos em várias partes do mundo. Mas o que eu digo também, o que eu sempre enfatizo também para os meus alunos, é que não apenas a Revolução ela é apropriada pelo mundo, mas ela também recebe. Então, eu sempre digo que, por exemplo, a Revolução Haitiana e a Revolução Francesa são processos históricos entrelaçados. Quer dizer, são processos históricos que não podem ser entendidos em termos de influência. Quem influenciou quem? Isso é uma ideia, uma maneira equivocada, né, imperfeita de entender. É muito mais no sentido de interpenetração. Por exemplo, que eu sempre digo para meus alunos, é a Revolução Haitiana que obriga a Revolução Francesa a pensar, a colocar em pauta e a discutir a questão da escravidão. E no final das contas, a Revolução Francesa abole a escravidão em fevereiro de 1794. Depois Napoleão vai restaurar. Né? Mas essa abolição, longe de ser meramente uma decorrência da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, é fruto de um processo histórico que envolve o próprio impacto da Revolução Haitiana. Tanto que no Haiti, a escravidão já estava abolida. Em 1793, a abolição já era um fait accompli, já era um fato consumado, tá? Quando ela é abolida legalmente na França. Porém, ela não era um fato consumado em outras colônias francesas, como a Martinica, como Guadalupe e como a Guiana. Que é a nossa vizinha aqui, né? Exatamente. E é por isso que quando há a abolição da escravidão em 1794, o governador do Grão-Pará, ele fortifica o rio Oiapoque com medo de uma possível fuga de escravizados brasileiros para a Guiana. E, ao mesmo tempo, isso eu vi na documentação, quando eu fui lá nos arquivos do Grão-Pará, há senhores de escravos... Grão-Pará, para o nosso grande público, é o atual estado do Pará e Maranhão. E é o norte do Brasil, né? A região do Amapá, ali, e é uma grande região no Brasil colonial. E nos arquivos que estão lá em Belém, lá perto do Ver-o-Peso, você tem lá os arquivos, você encontra lá relatos de senhores de escravos da Guiana que fogem para o Brasil, devido às rebeliões engendradas lá. Li também no texto... Brasil sempre um reduto de escravocratas, né? E sempre uma coisa... Inacreditável, né? E li também, isso nos estudos do Ciro Flamarion Cardoso, que fez um estudo sobre a Guiana nesse período, de como muitas pessoas conseguem a liberdade, muitos escravizados conseguem a liberdade na Guiana devido à Revolução Francesa. Depois o Napoleão tenta reescravizar, né? Enfim, isso é uma outra história. E essas pessoas ex-escravizadas da Guiana conseguem manter a sua liberdade. Eles alegam ter lutado pela França durante as guerras contra a Inglaterra e conseguem manter a sua liberdade. Estou usando isso como exemplo para tentar mostrar para as pessoas que estão estudando que não é um assunto que diz respeito apenas ao território da França. Claro. Porque falar de Revolução Francesa, então os livros mais antigos, de 30, 40 anos atrás, não tão antigos assim, para nós historiadores, 30, 40 anos atrás é pouco tempo. Mas os livros de 30, 40 anos atrás, quando falavam da Revolução Francesa, falavam da revolução que acontecia num país, né, num território, uma monarquia. O famoso nacionalismo metodológico. Exatamente, o nacionalismo metodológico. O Albert Soubou, que era um marxista de esquerda, apesar disso, no texto dele ele fala a Revolução Francesa foi uma revolução nacional. E nós... É onde eu me alinho na historiografia, vemos a coisa de maneira diferente. É uma revolução que acontece no Império. Tá? E no Império que não está sozinho, tem outros impérios. Exatamente. E a partir de 1792, a França entra em guerra com outros territórios. Depois, não imediatamente, mas depois a Inglaterra entra. E a Revolução Francesa se torna também uma guerra entre impérios. Entre o Império Britânico e o Império Francês. E aí, por exemplo, a gente entende o fato de que, na década lá de 1750, 1760... a Inglaterra tinha tomado o controle de Bengala, das finanças de Bengala, tornado-se divã, né? Assumida ali as finanças, enfim, no imperialismo inglês propriamente dito. A França, para contrabalancear
o poder inglês na Índia apoia o sultão Tipo, que era um sultão que fazia oposição aos ingleses. Na ilha de Java, uma ilha distante, né, a ilha de Java é tomada, ela era dos holandeses, depois passa para os franceses, aí passa para os ingleses, e no final das contas, quando chega o século XIX, há uma grande reação islâmica na ilha de Java, que em certa medida é uma reação às guerras que acontecem como fruto da Revolução Francesa. Para não falar do Egito, né, que o Napoleão acaba invadindo o Egito, né, e o Eduardo Said, ele pensa essa invasão napoleônica do Egito como um dos grandes momentos do orientalismo. Né? Aquele historiador, o Christopher Bailey, ele disse que no mundo islâmico a Revolução Francesa foi vista como uma nova cruzada. É assim que ela é sentida, porque de fato ela se materializa em muitos casos a partir de invasões. Mas tem um outro historiador, o Ian Kohler, que ele estuda a percepção dos sacerdotes egípcios a respeito da Revolução Francesa. Porque quando Napoleão invade o Egito, eles estavam discutindo a relação entre a filosofia grega e o Islã. E aí, quando os franceses entram no Egito, eles leem a Revolução Francesa como uma decorrência, uma consequência última da filosofia greco-romana. Caramba! Então, quer dizer, eu estou dando esses exemplos todos aqui, que eu sempre dou em sala de aula, meus alunos já escutaram várias vezes, para dizer como o que nós chamamos de a Revolução Francesa é um nome que a gente dá para um processo muito complexo, plural, e cujos legados são ambíguos. E aí essa ideia de legados ambíguos, eu estou pegando emprestado de um historiador do iluminismo, que estava aqui no Brasil há algumas semanas, que é o Antoine Lioutey. Então, o Antoine Lioutey, ele pensou o iluminismo como tendo legados ambíguos. Ele fala, do iluminismo você pode tirar tanto uma ideia de abolição quanto uma ideia de imperialismo. E essas coisas são legados ambíguos da ilustração. E de maneira, assim, pegando um pouco emprestado do Lioutey, eu penso a Revolução como também tendo esses legados ambíguos. Quer dizer, se a gente pode pensar que, de alguma maneira, o orientalismo, em parte, tem suas heranças, tem raízes na Revolução. Quando você diz orientalismo, para o nosso grande público também, tem a ver com essa invenção que o Ocidente eurocêntrico faz daquilo que ele vê como exótico, diferente dele. Perfeito. E aí os vários relatos que os franceses fazem sobre o Egito têm a ver com isso. Né? O Talleyrand, ele escreve assim, Talleyrand que era um nobre, mas que apoiou a Revolução Francesa e depois se torna um dos grandes nomes de Napoleão. O Talleyrand, diplomata, né? Um diplomata, né? A palavra Talleyrand vira um adjetivo depois, né, para a pessoa moderada, negociadora, devido à atuação dele no Congresso de Viena. E o Talleyrand, ele escreve um texto num jornal, um aluno meu chamado Gino Pinori estudou isso no mestrado dele, falando sobre a invasão do Egito. E ele fala, já que estamos perdendo o Haiti, para o Talleyrand o Haiti já era uma causa perdida para a França. Né? O São Domingos, como era chamado o Haiti naquela época. Né? Já que estamos perdendo o Saint-Domingue, já que estamos perdendo o São Domingos, talvez o Egito compense na produção de comida, de trigo, etc. Ou seja, já se começa a pensar a África como um substituto do imperialismo caribenho. Você encontra isso nos textos do Talleyrand, nos textos do Volney, né, que também o Gino, esse meu orientando no mestrado, estudou o Fourier, que faz um prefácio de uma descrição do Egito. Então, esses relatos do Egito que contribuem justamente para as representações europeias sobre o Oriente, para a própria invenção do Oriente, da ideia de um Oriente por parte da Europa, enfim, a Revolução Francesa tem um papel nisso. Impressionante, né? Quer dizer, tudo que está em jogo até hoje em termos, por exemplo, de geopolítica econômica mundial, né? Exatamente. Onde que os States vão se apoiar, por exemplo, para conseguir petróleo. Está tudo lá, né? Na Revolução Francesa, digamos. Mas, antes de prosseguir aqui, com algumas questões, outras tantas questões fundamentais da Revolução Francesa, estamos ao vivo aqui, então, com o nosso glorioso Daniel Gomes de Carvalho, o que já explicita aqui, né, o grau de aristocracia de Carvalho, né? A gente estava brincando aqui. E é tipo um Fon na Alemanha, né? O D muitas vezes indicava aristocracia, tanto que era o nome do Robespierre era Maximilien de Robespierre, que ele tinha de fato uma ascendência na pequena aristocracia, uma família ali de juristas, etc. Durante a Revolução, o Robespierre tira o D. Mas ele danadinho, para não né? parecer aristocrata, tal. A mesma coisa o Marquês de Danton, que se torna Danton. Né? Então, muitas pessoas... Isso é uma história legal. Muitas pessoas mudam de nome na Revolução Francesa. Então, tinha as pessoas que tinham um sobrenome real. Né? Não sei o que lá, Jacques Royal, né? O João Real. E essas pessoas têm que mudar o nome. Senão vão perder real. Literalmente a cabeça, não é isso? Muda o nome para Leal. Né? Porque Leal tem a ver com lei. A ideia da Revolução que substitui o rei pela lei.
eles têm que mudar os nomes de ruas. Então, tinham ruas que se chamavam Rua Montmorency. Montmorency era o nome de uma família de nobres. Muda para Rua Voltaire. Tem que mudar o nome dos baralhos, porque no baralho você tem as maiores cartas, que era o rei, rainha, valé. Não pode, rei. Então eles mudam para Voltaire, Diderot. Então esses baralhos da Revolução Francesa são muito legais. Abelha rainha. Como é que você vai chamar a abelha-chefe de rainha? Aí mudam de abelha-chefe da República, e coisa assim. No auge do que chama depois, a gente pode falar disso depois, a descristianização, eles mudam o nome da Catedral de Notre-Dame para Templo da Razão. Olha só, hein? Então a Revolução ela implica nessa mudança de nomes, de léxico, e tem um debate na Revolução Francesa do que fazer com os monumentos. Isso é sensacional. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Isso muito me interessa, inclusive. Ó, deixa eu fazer aqui o jabá, ó. Daniel Gomes de Carvalho, fecha aqui em mim, ó. Aqui, ó, voz de minha alma. Isso. Engraçado aparecer aqui do lado de Brasília, né? Vamos fazer uma Revolução Francesa ou brasileira, como diz o Jones Manuel, em Brasília. Então aqui, Revolução Francesa, do Daniel Gomes de Carvalho, professor de História Moderna do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Sorte é dos estudantes ter um jovem historiador e excelente narrador que nem você lá, viu, meu querido? Fico feliz, ainda mais que nossa formação toda foi lá, né? Obrigado. Quanto fica de fefelete na gente é um negócio impressionante, né? E tivemos a aula com o meu orientador, que foi um grande especialista Modesto, em Revolução né? Francesa, Modesto Florenzano, que assiste seu programa, que ele já mesmo? me falou. Porque, vamos trazer ele, Modesto, aqui, ó. Modesto, vem aqui no Provocação Histórica. Se eu soubesse, já tinha chamado faz tempo. Falou, te elogiou muito, inclusive. Falou que você é um grande entrevistador. Ele assistiu a entrevista com a Maria Leija Coelho Prado, né? Porra, bicho. Grande amiga dele e tal. Ele falou, nossa, aquele Lindenberg entrevista muito bem, adorei. Aprendi ouvindo ele falando da loucura. O sujeito da Idade Moderna, O Foucault? Não. O Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, esqueci o nome do Roterdã, do Erasmo. Grande aula do Modesto também, eu ficava impressionado. Foi uma das aulas que eu mais aprendi, assim, na história da minha existência, que ainda é jovem, mais ou menos jovem. Tem muita existência pela frente ainda. Mas vamos trazer o Modesto aqui, um grande abraço para ele, grande professor, narrador. Ó, pela editora Contexto, acessem aí, vocês vão ver que o Daniel atualiza os debates aqui da historiografia e ensina a vocês o que interessa para pensar esse grande evento, esse processo histórico. Mas, Dani, vou te chamar assim, né, já aqui camarada, tem tantas questões da Revolução Francesa, vamos pensar então nessa questão da crítica aos símbolos do antigo regime que eles estão derrubando. Então, esse grande vandalismo, até a palavra surge aí, fala um pouco sobre isso. O que começou a rolar? Uma raiva profunda da nobreza, da igreja, dos impostos? É muito legal, né? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. E aí vou fazer essa ponte. A historiadora Lynn Hunt, ela diz que a Revolução Francesa precisou de uma nova moldura cultural. Porque, de fato, você retirar a figura régia, como acontece no final das contas, ou que seja, você constitucionalizar, né, o poder real, envolve um certo parricídio simbólico. Né? E o livro dela, Política, Cultura e Classe na Revolução Francesa, tem em língua portuguesa, um grande livro, mostra isso com uma beleza espetacular. Né? A historiadora panamenha, Lynn Hunt, mas que trabalha nos Estados Unidos, escreve em inglês, várias obras traduzidas, gosto muito. Então, evidentemente, a Revolução Francesa ela vai exigir uma transformação simbólica. E até uma coisa que eu li com uma outra historiadora, essa mais nova, Carla Hess, menos conhecida no Brasil, que é o seguinte, quando a gente compara os números, a gente percebe que a Revolução Francesa não matou mais do que as monarquias estavam matando naquele mesmo momento. Então, o terror. A gente acredita, as estimativas, pelo que sai no jornal, etc., é mais ou menos 17 mil pessoas guilhotinadas naquilo que se convencionou chamar de o período do terror. Eu não acho que o terror foi um período. A gente pode chegar lá depois. O terror, só para situar o público, é o período em que os jacobinos estão no poder. Estariam à frente da Assembleia. Isso é uma questão também. Os jacobinos nunca foram maioria na Assembleia. A maioria na Assembleia sempre foi a planície. Isso que se chama de... pântano. Ou o pântano, que seria o centrão, digamos assim. Isso que se chama de jacobinos teria sido um período em que a montanha é o nome que a gente dá para jacobinos e outros grupos de esquerda. Modesto, meu orientador, sempre dava essa bronca. A montanha não é a mesma coisa que jacobinos. Montanha são os jacobinos e os outros grupos de esquerda da Assembleia. Quando eles teriam maior preponderância, estariam mais à frente. A questão é que os jacobinos não eram um partido. Os jacobinos eram um clube. Então não tinha carteirinha. Então, assim, quem que frequentava o clube? Nem sempre a gente sabe. Tem algumas pessoas lá que a gente sabe que são jacobinos. O Robespierre era um jacobino. O Danton. Evidentemente. O Danton depois é mais ou menos. Tem uma questão. Mas, enfim, tinham pessoas que frequentavam.
mas outras pessoas ali não são bem definidas. Mas enfim, mas nesse período que a montanha estaria à frente, a gente fala em 17 mil pessoas guilhotinadas. No mesmo período da Revolução Francesa, em 1798, a Irlanda tenta conseguir a independência. A Inglaterra, obviamente, cai matando. Massacra. A estimativa é algo em torno de 40 mil irlandeses mortos. Mais que o dobro. Caramba. Do terror. Para não falar do massacre que a Rússia comete nesse momento na Polônia, da monarquia russa comete na Polônia. Quer dizer, se o que é os mortos na Polônia e os mortos na Irlanda são o dobro dos mortos no terror, por que na nossa cabeça tem aquela coisa de a grande violência da Revolução Francesa e a monarquia inglesa moderada, e você vai encontrar outros canais... Gostei da voz, repite a monarquia. Moderada, você vai encontrar outros canais do YouTube aqui falando isso, canais geralmente à direita, Sim. etc., falando coisas assim. Brasil paralelos no mínimo, né? Exatamente, né? Vai lá no vídeo. Isso tem a ver com várias coisas. Em primeiro lugar, tem a ver com uma visão que normaliza a violência da ordem e condena qualquer violência revolucionária. Tem a ver com isso. Claro, eu não gosto de nenhuma violência. Não se trata aqui de passar pano, como diziam os jovens, para alguma outra violência. Se trata de a gente pensar as nossas representações. Tem a ver com uma propaganda da monarquia britânica, porque se você pega a documentação, já nessa época, a monarquia britânica se apresentava como a ordem, a tradição, enquanto a França seria a desordem, a violência. Mas tem a ver com um terceiro fator, que aí se relaciona com a sua pergunta, não estou fugindo dela, que é o que a Carla Hess disse. A violência na Revolução Francesa era uma violência que tinha um caráter de espetacularização. E daí que você tinha pela França 150 tribunais revolucionários. 150. E aí a violência ela assume um caráter simbólico, que é decorrência do próprio processo revolucionário, que talvez seja uma das várias explicações, nada em história tem uma explicação, né? As coisas sempre são pluricausais, é uma das explicações para essa nossa representação, né? Que é uma representação, enfim, que tem a ver também com a literatura, se a gente pegar o Conto de Duas Cidades. Sim, deixa eu ver se eu lembro, do Dickens, né? Do Charles Dickens. It was the worst of times. Não, ele começa, it was the best of times. It was the worst of times. Eu menciono essa frase aqui, porque é uma frase bastante conhecida, né? Era o pior dos tempos e o melhor dos tempos. É uma frase bem legal para a gente pensar as contradições, né? Desse período revolucionário que se sente como fundação, mas se sente também como transformação, como violência, como guerra, como trauma. Tá? Historiadores que já trabalham nessa chave do trauma para pensar o período pós-1794. Enfim. Então, há, né, voltando a esse tema, um debate sobre o que fazer com os monumentos. O que fazer com os bens da nobreza. Uma coisa legal, por exemplo, alguns historiadores falam que a culinária francesa é decorrência da Revolução. Essa coisa que a gente pensa, nossa, culinária parisiense. Por quê? Porque os castelos tinham seus cozinheiros, né? E com a Revolução, muitos nobres são decapitados e muitos dos grandes cozinheiros dos castelos tem que ir para o povão. Tem que ir para o povão. Então, de alguma maneira, parte da cozinha francesa é uma filha bastarda, uma filha indesejada, não planejada da Revolução Francesa, desses cozinheiros que perdem os seus antigos postos. Né? Então, enfim... Por isso que aquelas gororoba misturadas, maravilhosas, não é uma crítica, não, né? Quem um dia pôde visitar um restaurante francês bem bom, assim, no mínimo, come-se muito bem mesmo. Né? Come-se muito bem, sim. Então, enfim, eu acho que tem... E aí, justamente, há um debate do que fazer com monumentos, com os bens, com as coleções privadas da nobreza, e é um pouco nesse sentido que você tem, em 1793, a criação do Museu do Louvre, a partir dessas antigas coleções. Isso tem toda uma história. O Napoleão, mais para frente, né, a partir de 1798, 97, quando Napoleão invade a Itália, o Napoleão toma muito da arte italiana e traz também para Paris. E, enfim, algumas coisas são devolvidas, outras formam nas suas coleções. Então, o debate, muito do que é o nosso museu, nossa ideia de museu, tem a ver também, não apenas, claro, com a Revolução e com os debates que seguem a própria Revolução. E a destruição dessa... E aí o Abade Grégoire, ele cunha o termo vandalismo. Se referindo aos povos lá das invasões do Império Romano, não é? Isso. Que seriam povos no imaginário, bárbaros. Evidentemente, bárbaros, que estão destruindo tudo. E eles... ele está dizendo, ficar destruindo toda a arte, todos os monumentos, seria uma forma de vandalismo. Né? Você sabe que no que hoje é uma área com muitos imigrantes na França, onde você tem a Catedral de Saint-Denis,
você tem ali naquela catedral os reis enterrados. Durante a Revolução, eles desenterram os ossos dos reis. Tem pinturas a Tem respeito. pinturas a respeito disso e jogam no terreno baldio. Quer dizer, a ideia de uma dessacralização. Ideia esta, se a gente quiser voltar às origens da Revolução Francesa, que a gente encontra antes. O último rei, o rei que é guilhotinado, né, é o Luís XVI. Uhum. O Luís XVI, como era a tradição, ele foi coroado na Catedral de Reims. Fica ali, hoje em dia, dá umas 2 horas de carro de Paris, que é onde tem champanhe, etc. Bom, e lá ele tem uma coroação toda tradicional. Então, coloca o óleo sagrado nele, a coroa de Carlos Magno. Eu dei uma olhada quando estava escrevendo o livro, na Gazette de France, Que era um no jornal, e o jornal conta que depois da coroação ele tocou 400 pessoas com as suas mãos, que era, você sabe muito bem, a ideia do poder taumatúrgico dos reis, de curar as pessoas das suas escrófulas com as suas mãos, né? Marc Bloch. O Marc Bloch, né? Le roi te touche, Dieu te guérit. Né? O rei te toca, Deus te cura. E algumas pessoas já viam isso como antiquado ali no século XVIII. Mas há uma quebra de protocolo na coroação de Luís XVI. Quem conta isso é o historiador Jean-Clément Martin, lá da Sorbonne. Era proibido aplaudir o rei, porque o aplauso passa a ideia de que o rei precisa de aprovação. E ele não precisa, o poder dele vem de Deus. Vem de Deus, vem da tradição, vem do poder paterno. Essas eram as teorias mais conhecidas, né? Acontece que há essa quebra de protocolo, segundo o historiador Jean-Clément Martin, e ele é aplaudido. E o Martin conecta isso com o advento de uma palavra, em 1752 uma palavra aparece em francês, que é a palavra opinião pública. Quer dizer, ganha espaço no século XVIII, isso tem a ver com o iluminismo, etc. Pode ser um tema para a gente conversar em outro momento. Uhum. Essa ideia de que o poder precisa representar a população e ele deve algo à opinião pública. E essa opinião pública é, inclusive, da nobreza. Né? O Luís XV, que é o rei que antecede o Luís XVI, a nobreza, na sua oposição ao Luís XV, ela convoca a filosofia iluminista contra o Luís XV, a nobreza, para defender as suas liberdades. Não é só o terceiro estado. Não é só o terceiro estado. Inclusive, muitos daqueles que começam a Revolução são nobres. Aquilo que a historiografia chama de a nobreza liberal. O Talleyrand, por exemplo. Talleyrand investia em ações. Oh. Né? O Visconde Noailles. Ele já era o protótipo da Faria Lima. Era um nobre Faria Lima. Você tinha os Buffon, que tinham forjas. Então, você tinha setores da nobreza que não dependiam dos seus privilégios e que investiam em atividades capitalistas. É por isso que a historiografia, já nos anos 90, questionou um pouco essa ideia da Revolução como uma luta entre a burguesia e a aristocracia. Sim. Como se fossem classes conscientemente antagônicas. Isso não se sustenta. A situação era muito mais complexa. Tá? Tem um historiador... Seria um marxismo muito raso de colocar nesses termos. Né? O erro não é do marxismo, evidentemente. É de um tipo de marxismo um pouco raso, que interpreta essas coisas de maneira muito esquemática. O Sobol faz assim? Então, o Sobol... Mas ele é muito bom, né? Sobol é muito bom. Então, o grande livro do Sobol, na minha opinião, é a análise que ele faz dos sans-culottes. E que é justamente uma análise que vai significa essas carças curtas aqui, né? O termo sans-culotte significa literalmente sem calças, mas não é que eram pessoas sem calças, eram pessoas que não usavam justamente aquela calça coladinha curta da nobreza. Usavam lá uma calça que era enrolada, enfim... que eles enrolados assim, passavam uma cordinha para prender. Então, pessoas que não tinham as rendas da nobreza. Mas, se você pegar os autores ainda mais antigos que o Sobol, o mestre do Sobol, que é o Georges Lefebvre, o Georges Lefebvre chama o sans-culotte de proletariado urbano. Como se fosse um pré-proletariado, a tropa de choque da Revolução. O Sobol faz uma análise documental de primeira categoria, maravilhosa, mostrando que não era isso. Então, eles não eram proletariado urbano, muito pelo contrário. Muitos dos sans-culottes eram pequenos burgueses. Assim, que tinham pequenas lojas, pequenas oficinas. São fundamentais nesse processo. Né? Que são fundamentais nesse processo. Então, para você ver, na contramão de um marxismo mais ortodoxo, né, uma análise... Alguns até falam que não é marxismo, porque o próprio Marx tinha uma análise refinada da Revolução Francesa. Alguns falam que é uma análise mais jacobina do que marxista. Mas, na contramão disso, o Sobol faz essa análise do sans-culotte documental, baseado em fontes primárias, mas com interpretação também. No final da vida, o Sobol tem alguns textos um pouco mais dogmáticos. Né? Interessante isso, né? É interessante. Ele vai, talvez, até em resposta ao Firret, que também é um grande historiador, mas também com análises... Ele fala que o terror e o jacobino são um desvio, né? Mais do que um desvio. Lá no Pensando na Revolução Francesa,
o Firret coloca o terror jacobino como a origem do que ele entende ser o totalitarismo soviético. Rapaz, mas aí não é um anacronismo brutal? Explica para o público o que é anacronismo. Você, que não é da história, hoje vai descobrir o que é anacrônico. No caso seria anacrônico porque ele está... o prefixo a é a negação, cronos é o tempo, né? O anacronismo tem a ver com não lidar bem com as diversas temporalidades, etc. E nesse caso, o anacronismo consiste em ele estar projetando na Revolução Francesa uma realidade que é, na verdade, do século XX. E esses canais ruins que eu falei aí do YouTube adoram fazer isso. Não à toa eles são paralelos, né? Não à toa. Então, é um universo paralelo. No outro universo, porque, na verdade, é completamente distinto o que foi o terror do que foi a União Soviética, e há também no Firret uma incompreensão da própria União Soviética, mas isso deixamos para os especialistas no século XX. Mas a projeção, ela erra dos dois lados, né? Ela erra nos dois caminhos. Robespierre nunca foi ditador da França. De fato, ele era uma autoridade moral, muito importante, mas que foi derrotado em diversos momentos. Tá? Inclusive, o último discurso do Robespierre, que ele dá um dia antes da sua derrubada, no 9 Thermidor, ele critica o sistema do terror. A gente fala que essa ideia de que o terror foi um período ou uma política de Estado é uma construção a posteriori. Após a morte do Robespierre, o Tallien, que era um deputado que tinha apoiado várias mortes, que estava ao lado dos jacobinos... Cortou muitas cabecinhas. Cortou muito, foi responsável por muitos cortes de cabeças, dá um discurso culpando o Robespierre pelo terror. Quer dizer, usando Robespierre como bode expiatório, o que era uma forma também, entre outras coisas, do Tallien salvar sua própria cabeça. Eu li esse discurso, ele está disponível no Gallicat. Gallicat é um site da Biblioteca Nacional da França, na qual vocês encontram vários documentos. E nesse discurso, a última coisa que o Tallien diz é: a convenção, quer dizer, a Câmara dos Deputados da República, não é a culpada, é a vítima. Então, culpabilizar apenas Robespierre era uma forma dele, literalmente, tentar salvar a própria cabeça. Sim. Quer dizer, estava disputando ali para sobreviver, né? Para sobreviver. Só que é interessante, eu escrevi um artigo sobre isso, que ainda não saiu, mas vai sair logo, como isso contamina a historiografia. O que era ali uma retórica, enfim, um discurso que tinha como objetivo, entre outras coisas, salvar a sua própria cabeça, é comprado por parte da historiografia como uma interpretação do que realmente aconteceu. Um terror comandado por Robespierre, que dava tudo, como um tirano, que é uma representação feita pelos seus adversários. De novo, é importante falar isso porque eu sou acusado disso às vezes. Não estou aqui passando pano para Robespierre, não? Desresponsabilizando ele pelas coisas. Aquele tirano inventou a esquerda, a extrema esquerda, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar também, se você quiser. Que bizarro, né? Quer dizer, vão tacar no Robespierre a culpa de qualquer excesso da esquerda no século XX, nomeadamente a ditadura do Stalin, certo? Exatamente. E você sabe que aquele historiador, mais cientista político, na verdade, que ninguém vai acusar de esquerdista, que é o Marcel Gauchet, no livro dele de 2021, sobre direita e esquerda, ele fala uma coisa que eu estou de acordo, de que é um pouquinho errado você dizer que a ideia de esquerda e direita surge na Revolução Francesa. Por quê? Por quê? Então vou explicar para as pessoas como é que é essa coisa. No comecinho da Revolução, eles começam a discutir, quando ainda tinha monarquia constitucional, antes de matar o rei, se o rei ia poder ter poder de veto ou não. E aí as pessoas que defendiam que o rei poderia... O rei não tinha fugido ainda. Não tinha fugido ainda, isso no comecinho mesmo, ainda em 1789, no finalzinho de 1789. As pessoas que diziam que o rei podia ter o poder de veto se sentam à direita. As pessoas que eram contrárias ao poder de veto real se sentam à esquerda. O que seria mais democrático popular, vai. Seria mais inglês. Mais inglês. E as pessoas que defendiam vetos em alguns casos e outros não, que são as que acabam tendo maior preponderância, lideradas pelo Mirabeau, ficam ao centro. Então, não existia ali o ser de esquerda ou ser de direita. Elas se posicionam em relação ao assunto. Depois, ao longo da Revolução Francesa, a coisa vai mudando. Pessoas que estavam à esquerda em algumas decisões vão para a direita em outras. Então, depois, quando eles passam a defender a República, muita gente que estava à esquerda vai à direita. Porque, na verdade, os monarquistas que defendiam que vão para a direita e os republicanos à esquerda. E a coisa vai mudando. Só que não há na Revolução Francesa, salvo talvez uma referência ou outra que nos lembre isso, a ideia de ser de esquerda ou ser de direita. Esse é o argumento do Marcel Gauchet. Esses termos nem aparecem na documentação. Aparece esquerda e direita como posicionamentos na Assembleia em relação a assuntos específicos. Não a esquerda e direita como identidade.
O Marcel Gauchet vai dizer que a ideia de direita e esquerda como identidades políticas é só em 1820, 1830, e aí ele cita o Stendhal. O Stendhal fala, minha arte é de esquerda. Aí sim, você tem uma ideia de ser de esquerda e ser de direita, como uma identidade que diz respeito a vários posicionamentos. Ali é muito mais lugar que você senta. Então, assim, não é que não tem nada a ver com a Revolução Francesa. É que não tem dessa maneira que as pessoas pensam. Dá para projetar essa ideia que a gente tem hoje para aquele momento como se fosse a própria origem de todas as definições de esquerda e direita, conservadorismo e revolução, né? Exatamente. E aí a gente pode falar justamente desses vídeos, de como eles erram, quando eles falam, então girondino é direita e jacobino é esquerda. E a coisa é muito mais complicada. Se você me permitir, eu vou explicar quem eram os jacobinos. A Gironda tem até a Olympe de Gouges, que faz a Declaração das Mulheres e das Cidadãs, né? Isso, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791, em reação a uma fala do Talleyrand, que dizia que as mulheres não precisavam de direito de ensino, não precisavam estudar como os homens, etc. Só que ela se aliava aos monarquistas. Ela era uma girondina. Ela era uma girondina, mas a questão dos jacobinos girondinos é a seguinte, vou deixar explicado para o pessoal. Quando começa a Revolução Francesa, você tem lá a reunião dos Estados Gerais da França. Que aí reúne o primeiro Estado e Igreja. Primeiro Estado, clero. Segundo Estado, a nobreza. Terceiro Estado, os demais. O nome Estados Gerais é da historiografia. O nome usado à época era os Estados do Reino, que era o que vinha desde a Idade Média. Tem várias reuniões, etc. E essa votação já tinha sido diferente, porque o baixo clero pôde participar. Então você teve vários párocos, né, que seria o baixo clero, participando e sendo votados e sendo eleitos. E ali o Júlio Lancelotti, uns e tinham pessoas assim, exatamente. E elas pesam muito na balança. Eu digo porque estão ali na base popular, não, na base popular. Não porque são menores. Inclusive, você tem clérigos que são eleitos para o terceiro estado. Então, embora ele seja do primeiro estado, ele se candidata pelo terceiro e é eleito, que é o caso do Abade de Sieyès. Porque o voto, nessa época, não era um voto individual. Na França, a primeira vez que você tem o voto por cabine é em 1914. O voto era por assembleia, então o voto era uma atitude coletiva. Até a monarquia brasileira é mais avançada, então. Então, o voto... Não fala isso pro Brasil paralelo. O voto, ele era coletivo, ele não era individual, isso era por assembleia, isso é uma coisa interessante. Mas, enfim, durante a Assembleia dos Estados Gerais, os deputados do povo, do terceiro estado, da Bretanha, eles eram mais radicalizados. O que tem a ver com a nobreza da Bretanha, ser uma nobreza mais apegada aos seus privilégios. E eles começam a se reunir lá em Versalhes, no Café Amaury, Café Amaury. Os deputados da Bretanha se reúnem lá. E aí eles formam um Clube dos Bretões. Bretanha é uma região da França. Uma região da França. E o Clube dos Bretões era um clube que defendia a Revolução. Quer dizer, que a França se tornasse constitucional, tivesse lei válidas para todos, etc, etc. Só que outras pessoas que também defendiam a Constituição começam a frequentar também o Clube dos Bretões. Começam a frequentar também o clube. E aí o clube passa a se chamar a Sociedade dos Amigos da Constituição. Parece coisa do Senhor dos Anéis. Parece coisa do Senhor dos Anéis. Você que é um fã de Senhor dos Anéis, eu também sou. Né? Nossa, eu amo. E lá na sociedade começam aí, por exemplo, nobres, como Marquês de Lafayette, que havia lutado na independência dos Estados Unidos, etc., que defendia a Revolução, que era um nobre liberal, no termo da historiografia. Bom, ao momento que o rei é forçado a se mudar para Paris. As mulheres têm a Marcha das Mulheres em outubro de 1789. Você viu esse filme A Revolução em Paris, de 2016? Sim, demais. E elas vão cantando, chamando o rei, exatamente, convocando o rei para sair da corte, ou seja, de Versalhes. É lindo aquele filme, né? Tem uma frase do Michelet, que é o grande historiador da Revolução Francesa, sobre isso, que ele fala assim: os homens tomaram a Bastilha, as mulheres tomaram a realeza. Incrível, né? Quer dizer, tinha alguns homens também na marcha, mas é uma marcha, sobretudo, iniciada ali pelas peixeiras, né, pelas poissardes lá de Paris, em outubro de 1789. Bom, quando o rei volta para Paris, os deputados falam, não vamos deixar o rei sozinho em Paris com o povo. Então os deputados também se transferem ali de Versalhes para Paris. O rei fica nas Tulherias, no Palácio das Tulherias. E aí o clube também se transfere para Paris. Então, a Sociedade dos Amigos da Constituição, ou Clube dos Amigos da Constituição, clube é o termo inglês, que às vezes eles usavam, se transfere para a rua Saint-Honoré, que era também onde vai morar o Robespierre. Hoje tem lá uma plaquinha bem pequenininha lá na sua... Com o nome dele? Com o nome dele, que é do lado de uma loja chique de botas. Aqui morou Maximilien de Robespierre. E aí uma puta loja, cara. Enfim, e aí eles se transferem lá para a rua Saint-Honoré, e é lá que passa a se localizar a Sociedade dos Amigos da Constituição. E eles ficam num convento, no antigo convento, que era o convento de São Jacobo, ou Santiago, quando se traduz,
Porque Jacob, é tudo Tiago, né? É isso. James também, né? James, exatamente. Caramba. E aí e aí o apelido de Clube dos Jacobinos. Só que é importante dizer para as pessoas, no começo, o Clube dos Jacobinos tinha vários nobres, vários monarquistas constitucionais. Robespierre, nesse momento, era ainda um defensor da monarquia, mas uma monarquia constitucional. E aí, conforme os eventos da Revolução Francesa vão acontecendo, algumas pessoas vão saindo da Revolução. Então, vão saindo da Revolução, não, desculpa. Vão entrando cada vez mais no turbilhão da Revolução. Vão saindo do clube. Do clube. Então, quando o rei tenta fugir de Paris, em junho de 1791, muitas pessoas começam a se tornar republicanas, abertamente. E aí, algumas pessoas já saem do Clube dos Jacobinos e formam o Clube dos Fuldenses. E aí o clube se torna majoritariamente um clube republicano. Então, o Michelet fala que aí começa a segunda fase do clube. A primeira fase é uma fase onde você tem uma maioria de monarquistas. A partir de 1791, 1792, se torna um clube republicano. Mas aqueles que serão depois chamados girondinos estão ali dentro ainda. E aí, com o passar dos acontecimentos, dentro dos republicanos começam a acontecer cisões. E aí que os historiadores vão pegar um grupo dessa cisão e chamá-los de girondinos. Se você voltasse no tempo para a Revolução Francesa e buscasse os girondinos, ninguém ia saber o que é isso. Eles o que você está falando? Você está falando de girondinos, né? Girondinos é porque existia a província da Gironda, uma região da França, e muitos vinham de lá. Mas quem cria esse termo e usa esse termo são os historiadores, tá? Então muitos deles eram ali parte... Não existia um clube dos girondinos. Eu já vi gente falando isso, o clube dos girondinos, não existia. Então, se a gente for brincar, eu sempre dava esse exemplo em sala de aula também. Se a gente pegar o Marty McFly e o Dr. Emmett Brown, botar num DeLorean, descer ali em 1791 e perguntar cadê os girondinos, eles vão, o quê? O que é isso? O que é isso? O Robespierre chegou a falar uma vez em facção da Gironda. Só que mesmo assim é diferente do que a gente entende por girondinos. Então, mas tem historiadores que falam que não existiram girondinos, que é uma pura invenção. Eu como historiador, meu posicionamento... Os girondinos são também revolucionários, São também revolucionários, são também republicanos e são também a maioria da pequena burguesia. Tem livro didático que fala que girondino é alta burguesia, jacobino baixa burguesia. Sobu falou isso já, mas isso a gente sabe onde está errado. Ambos eram majoritariamente advogados, escritores, médicos, professores, que é o que à época era chamado de a pequena burguesia, que é diferente de burguesia para a gente também. A burguesia para a gente hoje, a gente pensa em industriais, grandes comerciantes, e esses não têm um grande papel aí na Revolução Francesa. Parece que eles são 13% da Assembleia, os grandes comerciantes, industriais. O cálculo, se não me engano, é mais ou menos assim. No livro eu falo com mais precisão, eu pude consultar na hora. Mas, enfim, a diferença entre girondinos e jacobinos, ela vai se desenvolvendo no decorrer da Revolução. Então, ambos são republicanos. Então, ambos estão ali a favoráveis à República. Aí, começam a acontecer algumas cisões. Em 1792, a França declara guerra contra as potências absolutistas. A partir de uma suposta ameaça, que foi uma declaração feita lá pelo rei da Prússia e da Áustria, que os historiadores desconfiam se era uma declaração de guerra mesmo. A historiadora Mona Zulf chega a dizer que foi uma declaração insignificante, mas que foi recebida na França como uma declaração de guerra. E os girondinos eram predominantemente ali favoráveis à guerra para exportar os princípios da Revolução e consolidar a Revolução internamente. O Robespierre foi contra a guerra no começo. Depois ele aceita que não tinha mais o que fazer, porque já tinha comentado. Sempre ensinei isso tudo errado, gente. Aí, ó. O Robespierre dizia que ninguém seria favorável a missionários armados. Quer dizer, vocês querem exportar a revolução pela guerra? As pessoas vão ver você chegando aqui com uma baioneta e não vão gostar da liberdade chegando dessa maneira. Então o Robespierre acreditava que guerra para fomentar a liberdade seria uma contradição, que poderia minar a própria liberdade. O que é muito interessante. Interessante. Que acabou acontecendo, né? Porque em muitos casos acabou acontecendo, mas o Robespierre é derrotado, ele é minoria nesse momento. E, na verdade, nesse momento ele não era nem deputado, ele tinha se afastado, então os discursos são feitos no clube dos jacobinos e não na Assembleia. São coisas diferentes. Bom, no final das contas, a França declara guerra. E a historiografia fala que a partir de 1792, a guerra é uma espécie de segunda Revolução Francesa. E aí, nesse contexto da guerra, teve a tentativa de fuga antes do Luís XVI. Para Varennes, né? Para Varennes, que ninguém sabe se ele queria fugir da França mesmo. E é verdade que a Berlinda vem daí? Era uma carruagem que era a carruagem que se coloca ali. Chamava Berlinda, aí fica... Ele estava muito em evidência e descobriram que ele era o rei fugindo, né? E você sabe que quando o Luís XVI é trazido de volta, o Talleyrand, que era na época chefe da Guarda Nacional, proíbe as pessoas, seja de aplaudir o rei, seja de vaiar o rei.
Não podia nem fazer declarações positivas nem negativas. O Talleyrand decreta isso para evitar tumultos. E aí o Michelet, o grande historiador, fala assim, foi a excomunhão do silêncio. Excomunhão do silêncio. Lindo. Michelet é genial, é maravilhoso, né? Eu até me arrepio. Ele faz a história ressuscitar, né? Não, eu fico arrepiado. Porque, quer dizer... Excomunhão do silêncio. Para tentar descrever o que deve ter sido esse momento. Luís XVI voltando, a população em silêncio e os guardas ali não deixando ninguém se pronunciar. Maravilhoso. Impressionante. Impressionante. Mas já que eu fiz você desviar a conclusão da parte que você estava falando, fala para o nosso público essa história de quando chegou o dia da decapitação do Luís XVI e da Maria Antonieta. Não, então eu vou chegar lá, porque a primeira discordância entre o que depois vão ser chamados jacobinos e girondinos se dá justamente, então, devido à guerra. Então, os jacobinos, a princípio, eram contrários à guerra, depois eles vão aceitar. E depois, acontece que descobrem o que teria sido uma correspondência da Maria Antonieta com o duque de Brunswick, que era o duque prussiano, que havia estado junto com o rei algumas semanas antes. Isso é tomado como uma traição. A documentação dessas cartas depois é lida, ela está disponível hoje, e dá para desconfiar se é uma traição mesmo. Mas sabemos que em política, às vezes, não importa o que realmente aconteceu, mas como as coisas foram percebidas. Sim. E aí, justamente, que eles são presos. Né? No Templo, né? Que é a prisão onde fica Luís XVI. E aí, tem o julgamento de Luís XVI. O que fazer com Luís XVI? E aí, de novo, jacobinos e girondinos se separam. Ambos eram republicanos, mas os girondinos eram contrários à morte de Luís XVI. Porque eles achavam que a morte ia favorecer a direita, criar mais ódios. E a direita ali, a nobreza reacionária. A nobreza reacionária, favorecer a aristocracia, os reis. E aí um cara que era um inglês, que havia sido eleito deputado na Revolução Francesa, que não era bem um girondino, mas estava próximo aos girondinos, que era o Thomas Paine, propõe... Quem você estudou, né? Que foi justamente meu doutorado. O Thomas Paine propôs a abolição da pena de morte na França. E o Thomas Paine havia lutado na independência dos Estados Unidos. E o Luís XVI havia auxiliado os Estados Unidos. Sim, com Lafayette. Com Lafayette. Então, nos Estados Unidos, o Luís XVI era visto como um amigo da independência e um amigo da Revolução. Da República. Da República, porque a independência era chamada de Revolução dos Estados Unidos à época. Então, o Thomas Paine defendeu prender o Luís XVI até o fim da guerra e depois exilar nos Estados Unidos, como uma forma até de garantir aliança com os Estados Unidos. Os jacobinos dão uma argumentação filosófica e pragmática. Os jacobinos falam, você vai manter o nosso inimigo vivo aqui dentro? Um potencial líder das forças estrangeiras vivo aqui dentro? Porque lembre-se que o Luís XVI, ao contrário do que a gente pode imaginar, ele tinha apoiado a guerra com as potências estrangeiras. E o cálculo do 16 se a gente vence a guerra, eu saio como o rei que venceu a guerra. Se a gente perde a guerra, os meus primos, que são os reis da Espanha, são primos dele, me restauram com poder absoluto. Então, a gente vai manter o nosso inimigo aqui dentro, vivo, podendo liderar uma revolta contra a gente. Aí vem virtude e terror do Robespierre. E aí vem... ainda esse discurso é depois, 2 anos depois. Mas ele já faz um discurso, não dá para... Se você manter o Luís XVI vivo, você está dizendo que a revolução é culpada. E se a revolução é culpada, o que nós estamos fazendo aqui não tem legitimidade. Então seria contraditório a manutenção da vida do rei. E aí o discurso que ele dá nesse momento vocês não são juízes. Isso aqui não é um julgamento. Luís XVI deve morrer. Ele já foi julgado pelo que ele fez, né? Para a revolução sobreviver. Luís XVI, os advogados do Luís XVI dão bons argumentos, né? Dizendo, por exemplo, que ele está sendo julgado por leis que não existiam na época que ele era rei. Isso é muito bom, hein? O que é verdade. Ó, peraí que vocês vão ter que segurar, que nem folhetinha aqui. Vocês têm momentos do próximo capítulo aqui, ó. Antes da gente encaminhar aqui os 5 minutos finais, o recado do Instituto Conhecimento Liberta, que permite trazer aqui uma aula magna sobre a Revolução Francesa com um grande especialista, que é o nosso glorioso Daniel Gomes de Carvalho, que tem aqui o seu Revolução Francesa pela editora Contexto, que, aliás, tem feito um trabalho magnífico de publicações sobre grandes temas que interessam para a história contemporânea e não só. Então, leiam Daniel Gomes de Carvalho e conheçam os cursos livres, documentários e todas as séries e debates que o ICL tem feito. Está aqui na tela para vocês, os links também. Apoiem a nossa causa, jornalismo sem rabo preso. Vocês é quem financiam a nossa independência editorial, inclusive. Conheçam os cursos livres, documentários e séries do Instituto Conhecimento Liberta. E faço aqui uma promessa pública. Faremos um grande debate aqui
eu, Daniel e quem mais a gente convidar, e vocês, grande público, sobre o que resta, digamos assim, da Revolução Francesa para entender o que a Revolução faz em termos de criação do imaginário político contemporâneo, que ele está narrando aqui, mas ali no próprio período. Então, conheça o ICL, apoie a causa e vamos lá para a nossa reta final. Você tem que chegar na decapitação do rei, já acabou. Não, estamos pertinho, estamos pertinho. Porque no final das contas, então, o rei, ele é guilhotinado no comecinho de 1793, e aí nós temos então a segunda cisão entre os jacobinos e girondinos. E mais para frente você tem a intervenção dos sans-culottes na política, e os girondinos, precisamente, eles eram mais críticos a essa intervenção da ação popular direta na política. E aí nós temos, então, os três fatores que separam os girondinos e os jacobinos. No final das contas, é por isso que os girondinos são expulsos da Assembleia, e aí nós temos, a partir de junho de 1793, esse período de hegemonia da montanha, de hegemonia da esquerda. A maior parte da Assembleia sempre é o centrão, a planície ou pântano, o marais, né, como se fala em francês. O marais. E esse período vai de junho de 1793 a julho de 1794, que é interessante, porque se a gente fala que a Revolução Francesa durou de 1789 a 1799, é um período muito curto. Mas quando a gente pensa em Revolução Francesa, a gente associa esses 11 meses em que a montanha está à frente, que é Danton e Robespierre, e até é o período que, de fato, a França consegue se consolidar a sua vitória nas guerras. A França passa a deixar de ter as suas fronteiras ameaçadas. Então, em junho de 1793, quando os girondinos são expulsos, a França está sendo invadida pelos 4 pontos cardeais. Em julho de 1794, quando Robespierre é guilhotinado, a França já está conquistando as potências estrangeiras. E ali está ascendendo uma figura chamada Napoleão. E é aí que a gente começa a entender a Napoleão Bonaparte. Porque após a morte de Robespierre, em 1794, nós temos um período de uma convenção, nome da República, de uma república depurada dos montanheses, e depois, em 1795, temos a última Constituição da Revolução, que cria um governo colegiado de 5 presidentes, que são os 5 diretores, e daí o nome diretório, com voto censitário, porque os jacobinos tinham aprovado o voto universal masculino. Daí eu falo universal porque era o termo da época. Universal para eles já excluía as mulheres, né? Mas mesmo assim, todas as pessoas, todos os homens poderiam votar. O diretório coloca um voto censitário dizendo justamente que se a gente deixasse as massas atuarem na política, isso acabaria criando ditaduras e coisas assim, como Robespierre. E aí que eles fecham, depois da morte de Robespierre, é fechado o Clube dos Jacobinos. Então veja que o Clube dos Jacobinos teve 3 fases, né? A primeira fase, que o programa era a Revolução, uma segunda fase com jacobinos e girondinos, e a terceira fase mais jacobina, como a gente entende, que é uma fase muito curta. E como não era um partido político, não tinha um programa definido. Era um clube. Sim. Então não tinham pontos, filiação. A gente faz essa projeção, esse anacronismo, que às vezes dificulta o entendimento da Revolução. Total. Bom, e aí, esse diretório, para a gente resumir aqui, depois quem quiser saber mais detalhes... Vai ter que voltar para a parte 2 aqui, ó. Já acabou todo o nosso tempo aqui, ó. Esse diretório fica caracterizado como um governo corrupto, cheio de problemas, e é justamente nesse diretório que o exército vai ganhando protagonismo. Tá? E no final das contas, o Abade de Sieyès vai aliar-se a Napoleão como uma forma de impor uma constituição mais centralizada e tentar resolver os problemas da França. Isso em 1799 vai ser o golpe do 18 Brumário. Né? E, enfim, e aí depois tem a declaração famosa de Napoleão, quando ele fala, né, cidadãos, a Revolução acabou. Em 1799. Bom, é uma outra discussão para a gente fazer num outro momento. Se ela continua com Napoleão ou não, as continuidades e rupturas entre a era napoleônica e o período revolucionário. Há várias rupturas, há várias continuidades. É um debate que a gente teria que fazer de forma mais detida, mais complexa. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo aqui, meu querido Daniel. E para acabar finalmente aqui, 3 perguntas para responder na lata, hein? Eita. Sucintamente. Nossa câmera da verdade, que é essa aqui, ó. Aí eu pergunto, mas numa frase de efeito. Esses dias com o Henrique Carneiro eu falei a gente falou de história do vício e das drogas, né? Aí chegou no final, eu meti a pergunta sobre Gaza, genocídio, Israel, Palestina. Alguns camaradas que você conhece racharam o bico, falaram, pô, do nada você perguntou. Que do nada, o Henrique fala disso o tempo todo também. Exatamente. Aí eu fiquei pistola no grupo, xinguei todo mundo, porque eu sou, né, nervosinho. Sou diplomático, mas sou nervosinho, né? Mas, ó, vamos lá, tá preparado? Tô preparado, espero que sim, tô nervoso. Napoleão Bonaparte, que você vai voltar aqui só para falar dele. O Napoleão Bonaparte, certamente, é uma figura
interessante historicamente, mas pela qual eu não nutro um pingo de simpatia. Que é isso. A Laura de Melo Souza falou que ele tinha um projeto, que era um cara, assim, interessante. Não, é um cara muito Ela interessante. te deu aula também, né? Isso foi minha professora também. É um cara muito interessante, com certeza, para ser estudado, uma figura muito complexa. Mas um tirano, né? Mas, evidentemente, a minha simpatia fica com Thomas Paine, com abolicionistas, pessoas mais ligadas à liberdade, não com quem teve um projeto ali de restaurar a escravidão. Total. Tudo bem. Haiti. O Haiti, a Revolução Haitiana, que é o que veio à minha mente a partir da nossa conversa, certamente um dos assuntos mais espetaculares para a gente estudar. Preta. Uma revolução que tem sido mais estudada, né? Os alunos têm cobrado que a gente insira o Haiti nas nossas narrativas e estão absolutamente completos, absolutamente corretos com isso. E, enfim, é um assunto que eu tenho tentado estudar mais. Eu não estudei na minha graduação Revolução Haitiana. Não tinha, né? Não tinha, a gente não estudava esse tipo de coisa. Eu lembro justamente do professor Rafael Marquesi mencionando os jacobinos negros e foi a partir daí, né, que é o livro do James, um grande livro, recomendo, a partir daí que eu estudei esse tema e que é um tema, enfim, que merece ser mais debatido e está sendo mais debatido, as pessoas têm levantado mais essas questões. Uma revolução feita por pessoas negras escravizadas, né? Impressionante, né? E que nos ajuda a redimensionar as nossas ideias de liberdade. Tem dois historiadores, o historiador Jean Jaurès e o Aimé Césaire, ambos falam uma coisa sobre a Revolução Francesa que eu estou de acordo, que é o quê? A natureza da Revolução Francesa, isso tem a ver com a dialética, ela é compreendida a partir da relação da Revolução Francesa com as suas colônias. Uhum. Porque é a partir dessa relação com o outro que você entende os limites, contradições e aspectos da própria ideia de direitos da Revolução. Sim. É a partir dessa universalização ou não desses direitos. Isso, ou melhor dizendo, é a partir desse debate que esses direitos realmente se tornam universais. Uhum. Dessas apropriações, lutas e remodelações, né? Perfeito. E para acabar, senão vão nos defenestrar, aliás, vem de fenestre do francês, que é janela, que né? É janela. Então, defenestrar é atirar alguém pela janela. Lá na Guerra dos 30 Anos, né? História, defina numa frase de efeito. Sucinta, hein? História. Bom, eu vou ficar com uma definição que talvez seja um pouco antiquada demais, mas eu ainda acredito na importância de você pensar a história como investigação, né? Que é o próprio significado da palavra. Sim, historiar. Né? Eu acho que o historiar é investigar. Então, todo o discurso histórico, ele sempre tem, toda narrativa, todo livro, ele sempre tem uma abertura, ele sempre deve carregar uma abertura. Tá? Então, justamente, em nenhum momento da nossa conversa, em nenhum momento dos outros programas, você disse assim para o seu público, tudo que você aprendeu é mentira. Agora eu vou mostrar a verdade. Essa ideia de a verdade histórica, ela é justamente contrária à natureza da nossa própria disciplina, que é, em essência, investigação, discussão, debate. Evidentemente, um debate amparado em fontes, em métodos, mas é a procura que é o mais bonito, né? É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Despeça do seu grande público. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa. Estou feliz pra caramba. Gostamos. De ter participado aqui desse programa. Como eu falei, assisto, acompanho, gosto muito. E, bom, fico aberto. Quem quiser me procurar lá no @História Pirata, na minha página do Instagram do meu podcast. Aí o link para vocês. Pode falar lá com a gente. É nóis. Muito obrigado, meu querido. Dá um abraço. Opa! Aqui, que é tudo verdade. Quer dizer, tudo relativamente verdade. Um beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau. Você já deve ter entrado numa livraria e visto uma centena de livros que falam sobre como vender mais e vender melhor. Pois é, quase todos eles partem dos mesmos princípios básicos. E aí ficam dando outras roupagens, ficam maquiando de um jeito ou de outro para poder vender livro. Mas o conhecimento básico sobre vendas, ele é muito fácil de aprender e ele é científico. Existe um método para isso. Um método que, inclusive, é ensinado nas principais universidades do mundo. São as técnicas de persuasão. No dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou inaugurar a terceira turma do Empreendedor Mestre com uma aula aberta e gratuita sobre vendas. A aula se chama O Segredo das Vendas e da Persuasão. Apesar do nome ser bem parecido com aqueles livros, essa é uma aula prática, simples e fácil para todo mundo aprender a contar histórias que vendem e convencem. Assista essa aula dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, gratuitamente. É gratuito, repito, e indispensável para vocês. Um abraço e até lá.